Olá, estamos de volta aqui com o Passeio pela Memória, conversa que a gente começou a ter, né? Estamos no começo com o Sérgio Reze. Sérgio, que em junho vai fazer 87 anos, tem uma memória de elefante e a gente vai passear por essa memória aí, viu, Sérgio? Sabe que no primeiro episódio a gente falou bastante sobre a questão da educação, né? O que a gente está vivendo hoje, as suas lembranças, o comportamento das pessoas. A gente lembrou das pessoas que andavam de bonde, né? Se falou de todo o caminho do bonde. E ali na 9 de julho, tinha onde as pessoas... Era o banheiro, né, do bonde, onde as pessoas ali no abrigo. E eu falei que era um dos poucos exemplares que restam em Sorocaba da arte nouveau, e na verdade a arte déco, né? A arte nouveau é do século XIX, né? Nasce na Bélgica. A arte nouveau e a arte déco é mais século XX, e ali é arte déco. Então fica feita a correção aqui dessa questão ali da praça. E eu queria começar conversando com você, Sérgio, hoje sobre uma notícia que você leu no jornal, né? Você que é um leitor habitual ainda de jornal, você leu o Estadão, e no Estadão você está passeando lá pelos obituários e você dá de encontro lá que chegou a vez do Moche, né? Conta pra gente quem era o Moche. Olha, eu gostaria primeiro, bom dia a todos, eu gostaria de voltar logo em seguida, voltar a falar um pouco sobre como funcionavam as escolas de Sorocaba. Claro. Tinha o Colégio das Madres. Depois eu queria falar quem que frequentava o Colégio das Madres, quem que ia na escola profissional, depois falar um pouquinho Ciências e Letras, o Anchieta, entende? Falar um pouco sobre aquele ambiente escolar. Mas eu estava dando eu sempre gosto de... Eu tenho uma certa, vamos dizer, alegria. Eu olho o Cruzeiro do Sul, eu vejo os obituários. Eu olho o Estado de São Paulo, o jornal, vejo o obituário. Por que eu vejo? Porque quando o meu nome não está lá, eu fico muito contente. Entende? É por isso. Mas a gente vai de vez em quando, mesmo no Estadão, de vez em quando a gente pega algum nome, algum óbito de pessoas que foram do nosso tempo, coisas que a gente acaba se lembrando. É um mergulho. E eu li ali, o falecimento, a cerimônia lá no cemitério judaico, que tem ali em São Paulo, né, de um médico, o Moshe Zitron. Eu falo Moshe, o nome era Moisés Zitron. Quem era o Moisés Zitron? Moisés Zitron morreu com 88, 89 anos. É contemporâneo meu. O irmão dele, o Simão, que eu acho que ainda é vivo, é mais contemporâneo de escola, estudamos na mesma classe e tudo. O Moisés estudou na Faculdade de Medicina de Sorocaba, acho que foi da primeira turma, segunda turma, sei lá, por aí. Depois foi para São Paulo, né? E a gente acaba perdendo, porque os pais deles foram... A Rua Barão do Rio Branco e a Rua Doutor Braguinha, uma porção de famílias de origem judaica. Não é? Você tinha os Epperman, os Zitron, Dejejeski, tem a Rosana Modas, que depois eu lembro o sobrenome da Rosana Modas, entende? Enfim, os Goldman já não era a parte de vestuário, não. Os Goldman tinham mais lojas de brinquedo e outras coisas que ficavam na Rua 15. Então, essa é a Sorocaba que veio na minha lembrança quando eu li o falecimento do Moisés Zitron. Eu gostaria, né, que alguém em Sorocaba, além de mim, que fosse contemporâneo e tivesse estudado. Ele estudou no Ginásio do Estado, junto com o Zeppelin, o Midal, o Moisés, o Rubens. Aliás, o Rubens Zeppelin, ele faleceu num acidente que aconteceu
ali no início quando no fim da Raposo Tavares, não é? O ônibus da Cometa, houve um acidente lá com o ônibus da Cometa e ele faleceu, me lembro perfeito. Ele era irmão do Hidal e do Moisés Eppelman. Isso ali perto de Votorantim ou Brigadeiro? Não, aqui na Avenida São Paulo. Ah, já dentro de Sorocaba. Ali onde tinha, a gente falou, o moinho, onde tem o cemitério. Tem um cemitério que fica lá para dentro. Mas tinha ali o que a gente lembrava que era o moinho de trigo da família Franchulli. A família Franchulli, são italianos e vieram para São Paulo. Estavam em São Paulo, moravam em São Paulo. Um dos Franchulli casou-se, o Amedeo Franchulli casou-se com a filha do seu Pascoal Chiardi, que tinha loja de móveis na Rua da Penha, famosa, grande, tal. E tinha um pastifício, que era o grande pastifício paulista. Sorocaba tinha 3 pastifícios. Tinha esse, que era dos irmãos Sorans, que agora, outro dia também eu vi que um dos Sorans faleceu, né? Mas não era do tempo do pastifício. Era bem agora, ele era bem novo até. Né? Tinha os Deucístia, que ficava na Rua Barão do Rio Branco. Sérgio, a gente estava lembrando, né, do Moisés Zitron, e aí a gente chegou, né, nos lugares da família e você lembrou dos pastifícios, do Amadeu Franchulli, dos Deucístia. Você tinha do Sorans, você tinha dos Deucístia e tinha lá no Além Linha da família... Eu já vou lembrar já o sobrenome deles. Não era Campanini? Campanini. Campanini. Tá, os Campanini. E o da família Sorans, quando o Amedeo Franchulli, né, casou-se com a filha do seu Pascoal Chiardi, a Lourdes Chiardi, né? E vieram para Sorocaba e compraram o Pastifício Sorans, que passou a se chamar Grande Pastifício Paulista, e era da família Franchulli, né? Que eles tinham uma ligação muito grande com o seu Pascoal Chiardi, não só por conta desse casamento, né? Mas porque eram da mesma cidade lá na Itália, entende? Lá em Castellabate, aquela região da Itália, seu Pascoal Chiardi era de lá. E quem é que da família Franchulli? Foi o Brando Franchulli, que era o irmão mais velho, o Amedeo Franchulli, que casou-se com a filha do Pascoal Chiardi, o Fiorentino Franchulli, mais conhecido como Fiore, e o Giovanni Franchulli, que foi o meu sogro, que acabei casando com a filha do seu Giovanni Franchulli, a Caterina, a Kátia. Né? Então, essa era a Sorocaba daquele... Hoje não tem mais nada, né? Nem os Deucístia, nem os Franchulli, nem os Campanini. Não é? E a própria comunidade italiana, ela se dispersou. A comunidade judaica que você estava lembrando, ela praticamente não existe mais em Sorocaba, né? Ainda tem um ou outro, mas eles parece que não se identificam. Antes eles faziam parte, não é? Porque estudavam no ginásio do Estado, no Ciências e Letras. Eles faziam parte, vamos dizer assim, da juventude, da comunidade e tudo. Por quê? Porque Sorocaba era o centro da cidade, era a Praça Monsenhor João Soares, Rua da Penha. Essa era, olha, voltando a falar, os Guarília. Os Guarília tinham uma fábrica de móveis na Rua da Penha, uma enorme fábrica de móveis, entende? E até hoje tem aquele prédio lá, a família Guarília, né? A família Guarília ainda era o Zé Guarília, o Flávio, não é? Enfim, a turma que depois pararam com o negócio de imóveis e foram cada um ter a sua vida, mas eram importantes pessoas dentro da sociedade sorocabana. Né? Sorocaba tinha mais, como era lá menor, os sobrenomes apareciam com muito mais importância. Né? Por exemplo, quem é que não sabe que naquela época os Mencassi,
Os Mencassi eram donos da concessionária Chevrolet, posto de gasolina, lá na Avenida São Paulo. Depois acabaram sendo até o seu Irce Mencassi, teve até em São Paulo a Codema, né? Ele também tinha uma concessionária lá em São Paulo. Os Notari, né? Os Notari não eram sorocabanos, eles eram de São Paulo, casaram com moças de Sorocaba. Humberto casou-se com uma irmã do Panunzio, Dona Inês Panunzio, e o Mário Notari casou-se com uma Gonçalves, que era irmã do seu Chiquinho Eufrásio, famílias, e vieram para cá e tinha a concessionária Ford. O José Maria Alcoleia pegou a concessionária Nash. Você fala hoje Nash, ninguém sabe o que é. Automóveis Nash. Era de qual nacionalidade? Americana. Americana, Nash. A Nash, ela foi uma grande, era a Nash Hudson, chamava-se Nash Hudson, Studebaker. Quem que pegou? O Studebaker, o senhor João Pérez. João Pérez, que chegou o pai do Zé Mole. O pai do Zé, não é Zé, ele não gosta que chame de Zé Mole. Não sabia. Do Zé Santiago. Zé Santiago. Da família, ele era casado com uma das Ramírez. Então, olha como as coisas se misturavam, né? O seu Zé Maria Alcoleia, eu já falei, e os notários, falei, era Ford, entende? Foram importantes, não é? E o meu pai, a partir de 1945, passou a representar os produtos da Chrysler, aqui em Sorocaba, e posteriormente Volkswagen. Né? Ele começou... Os Archila, os irmãos Archila, olha que interessante, os irmãos Archila, que trabalhavam, o pai deles, olha como era Sorocaba. A dona Carmen Galan Archila morava na Rua Padre Liso, uma casa branca linda, que ficava a uma casa da esquina da Rua da Penha. E eles tinham um armazém de atacado, a gente chamava secos e molhados naquele tempo, que ficava em frente ao mercado municipal, né? E os filhos, que eram Nicolau Archila Galan e Antônio Afonso Archila Galan, e uma filha que foi casada com Nino Guerra. Eles montaram a concessionária De Soto, bem na rua São Bento, onde hoje tem aquela baita agência do Bradesco. Aquilo tudo era dos Archila. Agora, Sérgio, a gente está passeando, né, pelas comunidades, né, a partir de uma leitura sua da morte do contemporâneo, né, do Moisés Zitron. E aí você lembrou dos italianos, né? Você lembrou dessas famílias que vieram para cá, das concessionárias. A gente está falando aí de final da guerra, né? Do pós-guerra, 45. Não. Aí a gente tem que... Isso os italianos, porque os italianos, quando vieram para o Brasil, antes da guerra, eles se localizavam muito mais em São Paulo mesmo, né? E um pouco no interior. A ligação dos italianos com a parte agrícola, fazendas, muito maior. Né? Era muito maior. Antes da guerra, que veio para o Brasil, os sírios libaneses. Meu pai veio para o Brasil do Líbano, a família dele vieram em 1907. Depois é que papai, inicialmente ficaram em Santos, depois vieram para Sorocaba. Entende? Então, olha só, 1907 são quase 120 anos atrás. Entendeu? E tinham outras famílias, por exemplo, só vou lembrar um nome, seu José Miguel Saca. Quem que não conhece o Palacete José Miguel na rua 15 de novembro? Não é? Seu José Miguel foi patriarca de uma grande família, né, dos filhos. Os filhos dele, o Zézo Miguel, o Plínio Miguel, o Lauro Miguel, o Gueto, a gente chamava ele de Gueto, Miguel, né, são a Laila, a professora Laila Miguel, a professora Jasmine Miguel, Mini Miguel, né, Talinha, quer dizer, todo o Barba Miguel. Então são sírios libaneses também. O Barba Miguel foi quem era pai do Dr. Tito,
Quem não conheceu o Dr. Tito Miguel Sáquia, médico, famoso, caridoso, pessoa. Então, a gente puxa um assim, daqui a pouco começa a vir mais. Me perdoa aqueles que não estão sendo lembrados, porque não dá para você. Assim mesmo, faz parte. Mas vai puxando, vai aparecendo, assim né? Mesmo. Nós temos a família Tebet aqui de Sorocaba. Agora a família Tebet, tem a Tebet lá de... Também são parentes. A Tebet que está lá, a Simone Tebet. Simone, que foi São parentes dos Tebet aqui de Sorocaba que moravam na rua Hermelino Matarazzo. Sérgio, e a gente tem esse período, né, que vai do final do século XVIII, do século XIX, século XX, as famílias chegam, há um convívio de harmonia, a guerra passa, né, aí a gente está aí na década de 45, 50, é quando tem todo esse boom do automóvel, né, que você lembra das famílias com as concessionárias aqui em Sorocaba, incluindo aí seu pai. Seu pai tinha a Chrysler, você falou, mas ele tinha também caminhão, é isso? Que eram produtos da Chrysler. Entendi. A fábrica se chamava Chrysler Corporation, mas os produtos você tinha o carro, o automóvel Chrysler, Plymouth, DeSoto, Dodge, caminhão Fargo, DeSoto, Dodge. O Fargo. E foi através da Brasmotor, que ela fazia a importação e montagem dos produtos da Chrysler, que a Brasmotor passou também a importar os carros da Volkswagen, que nós também começamos com a Volkswagen, isso foi na década de 50. E a Volkswagen, ela vai direto com vocês ou estava com o Sermelli, com o Belder? Não, a Volkswagen veio primeiro, papai que pegou. Mais tarde, papai vendeu para os Vettorazzo. Os irmãos Vettorazzo, que depois venderam para o seu Alexandre Belder e o Laro Miguel, que depois acabou voltando para nossas mãos também, outra vez. Está até hoje. E como era, Sérgio? Hoje, Sorocaba talvez seja em termos, né, de número de habitantes e número de automóveis, né, seja uma das cidades com essa relação mais estreita. Naquela época não era assim, né? Como que se fomenta esse mercado nesse pós-guerra, Juscelino Kubitschek com aqueles 50 anos em 5, como que o automóvel entra na vida nossa? Olha, o automóvel, antes da guerra, nós tínhamos aqui no Brasil instaladas como importadores e montadores de automóveis, nós tínhamos instalado aqui a General Motors e a Ford. Só. Depois da guerra é que vieram, porque antes também podia importar, você importava, mas muito menos quantidade, os carros da Hudson Motors, Studebaker, entende? Mas isso era uma coisa muito, muito pequena, vamos chamar. Você não tinha essa Volkswagen, por exemplo, ela começou a ser produzida na Alemanha no período imediatamente anterior à Segunda Guerra Mundial. Então, General Motors e Ford foram as primeiras a se instalarem no Brasil antes da guerra. Depois da guerra que passaram, vamos dizer, com a vinda, né, com a abertura, né, da economia brasileira, com essa participação na guerra, aquela coisa toda, começaram a se interessar pelo Brasil outros fabricantes de automóveis que no início não fabricavam, só importavam. Então você tinha carros importados da Inglaterra, carros importados da Itália, da Alemanha. Foi só depois de 1950 que começaram a importar os produtos da Volkswagen e da Mercedes-Benz. Entende? Na Mercedes-Benz mais eram caminhões, que era... Aí com o governo do Juscelino Kubitschek, ele abriu o Brasil para a instalação de uma indústria automobilística própria, quer dizer, os produtos, em vez de serem importados, passariam a ser fabricados aqui, que é o que nós conhecemos hoje.
que é o que está até hoje. E isso tem uma implicância direta no hábito das pessoas, né? A gente lembrava no programa passado, você falando de escola, né? A gente volta a falar de escola agora, que mesmo as famílias que podiam ter carros, né? Elas não iam levar e buscar o filho na escola como é hoje. Olha, eu vou falar para você, o uso do automóvel era completamente diferente do que é hoje, né? Hoje você percebe que as famílias, elas muito mais compram e fazem com os automóveis que é para os jovens, para os filhos usarem. Olha, não tinha, eu já falei, Sorocaba tinha 3 mulheres que dirigiam automóvel ali pelos anos 50, já dei os nomes, né? Era a esposa do Dr. Mário Inglês de Souza, a dona Isa Estilitano, era a esposa de um médico, que eu ainda não lembro o nome, que morava na rua Coronel Benedito Pires, quase ali, vizinho da loja. Olha só, era a residência. A Coronel Benedito Pires era a residência. Tinha a escola de comércio, a família... O Arthur Fonseca morava um pouquinho mais para baixo, entende? O irmão dele, o Nelson, também. Em frente era a farmácia Rodrigues. Tinha a coletoria federal, que o senhor Ranieri Mazzilli foi coletor federal ali, né? Então, as pessoas moravam no centro. Um pouquinho para cima da Benedito Pires, na esquina tinha uma loja de roupa feita, mais outra loja, depois um bar, depois a residência. Quem morava ali era a família Soares. Dr. Manuel Nogueira Soares, que era médico radiologista, e tinha a família dele, o seu Abílio Soares morava onde hoje tem um prédio enorme ali, a residência do seu Abílio Soares. Entende? Sérgio, você fala, né, a sensação que a gente que está ouvindo fica é a seguinte, que havia uma harmonia. Havia essa harmonia mesmo com essas diferentes imigrações, vamos dizer assim? Não, havia. A gente tinha... Eu até estava lembrando, você vê, o bairro dos espanhóis. Você vai me perguntar por que os espanhóis foram todo mundo para o Além Ponte? Porque para que eles mantivessem a sua origem, entende? Porque se você punha um espanhol aqui, um italiano ali, um libanês lá, um sírio para lá, eles ficavam um pouco deslocados. Então, como a colônia espanhola foi a maior colônia de imigrantes que vieram, eles se instalaram no bairro Além Ponte. Entende? Inclusive, você pode ver as ruas lá, tem nomes que têm uma ligação direta. Mas lá só morava espanhol? Não. O seu Bárbara Miguel, que era libanês, morava lá. Entende? Então, tinha outras famílias libanesas, por exemplo, vou citar uma, que ela não tem o sobrenome da família. Ela tem o sobrenome do pai, não é? A mãe era descendente de libaneses, que é desembargadora. Ela é desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo. E mora aqui em Sorocaba, que mora em São Paulo, mas tem a família aqui também, entende? Então, eu estou comentando isso para um pouquinho... Quando você me perguntou, e o pessoal que trabalhava... O pessoal da Sorocabana um pouco morava ali, no Além Linha. Olha só, era Além Linha, Além Ponte. E bastante morava na Vila Amélia. Entende? Por que morava? Porque era fácil. Como eles não usavam automóvel, o bonde não ia para lá, o ônibus não tinha ônibus, iam a pé, da onde eles trabalhavam, para casa. Então, essa era a Sorocaba daqueles anos, até os anos 50, 60. Depois, Sorocaba passou a ter um outro desenvolvimento e é o que nós, não digo o que nós temos hoje, ainda foi muito
diferente do que nós temos hoje. O que essa mudança na década de 60, ela ocorre basicamente a partir da criação da zona industrial, ou seja, de uma política voltada para a atração de indústrias, né? A Sorocaba, ela dá essa mudança a partir dessa política. Foi o seguinte: Sorocaba tinha uma vocação industrial muito grande. Por quê? Porque a Companhia Nacional de Estamparia, a Fábrica Santo Antônio, a Fábrica Santa Rosália, Fonseca, elas eram oriundas de uma imigração inglesa que vieram para o Brasil e instalaram fábricas de tecidos aqui em Sorocaba, em outros locais também, mas aqui em Sorocaba. Aqui em Sorocaba você tinha a estamparia, você tinha Santa Rosália, você tinha Santo Antônio, Votorantim. Votorantim. Acontece, né, Sérgio? Votorantim começou como fábrica de tecido. Depois era os Pereira Inácio. O Pereira Inácio era um comerciante de Boituva, que acabou vindo para Sorocaba e montou uma fábrica de tecido. E uma das filhas do seu Pereira Inácio se casou com o senhor José Hermílio de Moraes, um pernambucano, que veio para cá, trabalhar, tudo, casou com a filha, e daí nasceu a fábrica de cimento, tinha a fábrica de banha, né? Em Votorantim, além de era tecido, cimento e a parte química. Tinha ali. Então, eu tô só dando uma pincelada. Lógico que eu não estou alcançando tudo, só estou mostrando alguma coisa do porquê que Sorocaba... O nosso programa é um passeio pela memória. Por que Sorocaba ela virou industrial? Era conhecida como Manchester Paulista. Por quê? Porque a cidade de Manchester, na Inglaterra, era uma das maiores produtoras de tecidos e vestuário do mundo. Você sabe que é importante lembrar, Sérgio, que a vinda dos ingleses não foi por acaso, né? Ela é consequência da Guerra Civil Americana, onde no sul dos Estados Unidos, com a guerra civil que tinha lá, a produção de algodão, ela cai. Os ingleses falaram, precisamos ter uma alternativa. Onde no mundo tem uma alternativa de plantar algodão? E era a região de Sorocaba, era uma região, o clima, tudo aqui era propício e se produzia muito algodão. E eles foram, tipo, olhar no mapa, onde nós vamos? Vamos aqui. E vieram para cá, né? Foi mais ou menos... Aí você vê os nomes ingleses, não é? Os que fundaram a estamparia, que fundaram os Kenworth, os... caramba, me fugiu agora. Acabei de falar. Então, essas pessoas... E o que aconteceu, por exemplo? O seu Pereira da Silva, o pai do Carlos Alberto Pereira da Silva, Severino Pereira da Silva, pernambucano. Ele veio, morava no Rio, ele acabou comprando dos ingleses as fábricas aqui. Ele era muito ligado naquela época ao regime do Getúlio Vargas, a coisa e tal. E o filho dele, o Carlos Alberto, que era jovem, ficou morando em Sorocaba, cuidando de tudo. O que eu quero registrar isso com bastante indignação. Sorocaba dá nome de rua para cachorro. O seu Carlos Alberto Moura Pereira da Silva chegou a ter 7.000 funcionários nas suas fábricas. Era um homem, casou-se, morou em Sorocaba, os filhos moraram onde hoje é o Carrefour, era a Chácara Santa Maria. Sônia Maria era a casa dele. Eles moravam lá. Tá? Os filhos dele estudaram tudo aqui. Ele, vamos dizer, trabalhou por Sorocaba, para Sorocaba. Ele não tem uma rua com o nome dele. Até hoje este homem não foi homenageado. Entende?
E você vê ruas em nome de pessoas que eu não sei quem é. Eu não quero falar mal para não complicar. Mas não dá para você... o estádio, quem é que deu o terreno para o estádio Walter Ribeiro? Olha só, vou citar isso como exemplo. O estádio de futebol aqui de Sorocaba, como é que se chama? Walter Ribeiro. E quem era Walter Ribeiro? Era jornalista. Repórter. Jornalista esportivo. Quem é que deu o terreno para a construção? A Companhia Nacional de Estamparia, ali em Santa Rosália. Porque a Santa Rosália era da Companhia Nacional de Estamparia. E o nome é Santa Rosália porque a mulher do Spears chamava-se Rosália Spears. Por isso tem a igreja Santa Rosália, o bairro Santa Rosália. Então a Companhia Nacional de Estamparia deu o terreno. E a Votorantim deu o cimento para a construção do estádio. Você não tem nem o nome do Severino Pereira da Silva, nem do Carlos Alberto, e nem o nome do pessoal da Votorantim. Você tem o nome do jornal, tá bom, merece. Merece, foi uma pessoa boa, ninguém... Mas é uma homenagem muito maior do que o tamanho do que a pessoa foi. Entende? São essas pequenas não, grandes falhas que a gente tem. O seu Carlos Alberto, eu acho que faleceu há pouco tempo. Não faz muito tempo mesmo. Tá? É uma injustiça enorme com uma pessoa que foi tão boa para Sorocaba. Bom, a gente está no segundo episódio de Passeio pela Memória, conversando com o Sérgio Reze, e a gente lembrou bastante hoje, né, Sérgio, da questão da imigração, dessa convivência entre todos, né, esses imigrantes. Como você lembrou, o grande imigrante de Sorocaba foram os espanhóis, mas também os italianos, né, os judeus, os sírios-libaneses, né, as concessionárias, e aí a gente chega, um pouco nessa história, né, da qual Sorocaba faz parte, não só da história do Brasil, mas da história do mundo, do qual você, de um modo ou de outro, né, conviveu e traz essa memória aqui para a gente, né, reviver. Né? Como eu falei no primeiro episódio, a memória, né, é reviver na lembrança. Né? Olha, agora me veio uma coisa interessante. Eu fui um dos fundadores do Ipanema Clube. Quem iniciou o processo de fundação foi o Dr. Mário Inglês de Souza, foi o Schmelpfeng, né, o Olavo Schmelpfeng, enfim, essa turma, por causa de uma encrenca que teve lá no Sorocaba Clube, não é? Aí resolveram comprar ali o terreno que era dos padres e nós fizemos o Ipanema Clube. Mas continuamos frequentando o Sorocaba Clube, o recreativo, que a gente frequentava todos os clubes. Só para você ter uma ideia de como Sorocaba cresceu, como a gente acaba... Eu não tenho, assim, não me vem à memória quem são hoje as diretorias do Sorocaba Clube, as diretorias do Recreativo, do Círculo Italiano, que era uma casa, não era aquele prédio. Depois eu posso contar a história. Vamos falar assim. Dessa casa. Do Ipanema Clube, alguns nomes, é lógico que a gente lembra, mas para você ver como Sorocaba cresceu e como ela se diversificou. Não é? Ela deixou de ser de famílias A, B, C e D para ser de quem veio para Sorocaba, de quem nasceu, de quem está aqui. Entende? É uma coisa completa. Isso se chama crescimento da cidade, econômico e populacional. Bom, no nosso terceiro episódio, vamos começar por aí, falando dos clubes, de como era a vida nos clubes, e que hoje, como você disse, né, ninguém mais vive em torno dos clubes. Né? Olha, eu quero fazer uma piada aqui. Faleceu há não muito tempo, o nosso tenente brigadeiro Querubim Rosa Filho. Faleceu em Brasília, ele que ocupou os maiores cargos dentro do Ministério da Aeronáutica. Depois a gente pode falar dele. Mas a gente ficava puto da vida, quando a gente era rapaz, que o Querubim, quando vinha para Sorocaba,
ele vinha com avião, ele já era piloto, ele vinha, descia no aeroporto e na sabatina, o baile do sábado à noite, as mocinhas de Sorocaba se derretiam. Ficavam todas nervosas. Vamos falar disso também. Eu já falei dos médicos, da asma. Agarre seu médico. Agarre seu médico. Depois vamos falar do Querubim. Não, mas o Querubim era uma pessoa maravilhosa. Sérgio, foi muito bacana esse nosso segundo papo. Já está agendado o terceiro para a semana que vem. Obrigado, boa semana para você. Não me provoque muito, porque eu posso provocar alguma coisa que não deva. Tomara que solte. Tchau. Tá. Até semana que vem.